Então, meus irmãos, eu queria que, se você tiver uma Bíblia aí, você abre lá em João, capítulo 8, e está escrito dessa maneira, ó. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterano. E na lei nos mandou Moisés, as tais que assim sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Aqui os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério. E se você prestar bem atenção, ela foi ali pega exatamente na hora do ato de adultério, ou seja, não teve desculpas, não tinha o que falar. E pela lei de Moisés, toda mulher que fosse pega em ato de adultério, toda pessoa que fosse pega nesse ato, era levado para fora dos muros de Jerusalém e lá era apedrejado até a morte. Sendo que, eu imagino que no caminho onde eles pegaram essa mulher e levaram, estava levando até fora dos muros, alguém deve ter falado alguma coisa do tipo: olha só, por que a gente não leva essa mulher até Jesus? Aquele que a gente tanto está tentando pegá-lo e prendê-lo, mas a gente não consegue acusação nenhuma. E a gente pergunta para ele, assim a gente vai poder acusá-lo. Mas só que nos textos anteriores, Jesus Cristo ele estava pregando na sinagoga e mandaram prender Jesus. Só que os guardas, para vocês verem, os guardas chegaram até lá e viram o grande ensinamento de Jesus Cristo. Quando eles chegaram para falar com os sacerdotes, com os maiorais, e eles perguntaram: como assim vocês não trouxeram Jesus? Eles simplesmente falaram: não tem ninguém que fale como aquele homem. Então eles não conseguiram prender Jesus e os sacerdotes ficaram muito bravos e falaram: vocês também foram enganados por ele, como pode isso? Só que de madrugada Jesus foi orar nos Montes das Oliveiras e logo pela manhã ele voltou para o templo e começou a ensinar para todo mundo. Então, esses escribas e fariseus, eles tiveram essa ideia, já que pegou essa mulher no ato de adultério, foi surpreendida no ato de adultério, e ela não teria como fugir, ou seja, na sentença de Moisés, essa mulher já estava morta. Era levar para fora da cidade e apedrejá-la. Só que eles foram levar até Jesus para poder ter com o que acusar Jesus. Porque eles, conhecendo a fama de Jesus, Jesus poderia falar: não, jamais mate essa mulher, é o amor que eu tenho por ela e eu acho que vocês não devam matar essa mulher. Ou então, mesmo se ele falasse: sim, mate essa mulher, eles iriam matar e depois ia acusar de Jesus de que ele mandou matar. Ou seja, de uma forma ou de outra, eles iam ter o que acusar Jesus. Só que se a gente for ver bem a história, quando eles levaram essa mulher até Jesus Cristo não respondeu nada. Porque eles chegaram e perguntaram: mestre, como se eles estivessem fazendo uma piada com Jesus. Mestre, já que você é o juiz, já que você está falando tantas coisas, falando que é o rei, então nos fale,
O que que a gente faz com a sua mulher? A gente mata? A lei de Moisés diz que devemos matar. E você parece que observa muito a lei de Moisés. E isso me faz lembrar de uma coisa, da história de Daniel. Armaram para Daniel, porque Daniel orava 3 vezes por dia, e armaram para Daniel para que ele fosse preso, ou ele fosse morto, até mesmo morto, quando os homens chegaram e falaram, vamos fazer um decreto aí, rei, faz um decreto que durante tantos dias ninguém pode adorar nenhum Deus, somente a ti, somente a você. Ninguém pode adorar Deus nenhum. E o que aconteceu? Daniel, da mesma forma, orava 3 vezes por dia, com as janelas abertas, e pegaram Daniel nesse ato, e Daniel foi parar na Copa dos Leões, como você já sabe da história. Ou seja, toda vez que você quiser defender a sua fé, sempre vai ter alguém querendo acusar. Você pode ver que Jesus Cristo, ele simplesmente pregava o amor, pregava a paz, pregava a comunhão, e mesmo assim tinha pessoas querendo acusar. Agora fizeram essa pergunta para Jesus, o que vamos fazer com essa mulher? Você já notou que as pessoas elas gostam muito de acusar o pecado dos outros. Como Jesus Cristo diz, primeiro tira o argueiro do teu olho, para depois você tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas pela lei de Moisés eles estavam totalmente certos. Eles estavam totalmente certos, porque era isso que mandava. Só que conforme a lei foi feita lá em Levítico e ela veio trazendo essa carga até os tempos de Jesus Cristo, eu vejo pessoas que não estavam mais querendo defender a lei, defender realmente o que estava escrito ali, o que Moisés falou. Mas eles estavam já com o coração ruim, coração de morte, coração mau, querendo matar. Eles só estavam querendo isso. E ali, naquele momento, eles não estavam preocupados com aquela mulher. Eles estavam preocupados em sim condenar Jesus Cristo. Eles queriam armar alguma coisa para condenar Jesus. Será que alguma vez você já passou por isso? De alguém querer te condenar ou fazer alguma coisa contra você? E mesmo assim você sabendo que não teve culpa de nada? Pois é, Jesus Cristo foi assim. E eles foram até Jesus para tentar incriminá-lo. Só que Jesus, sabiamente, ele se abaixa e começa a escrever no chão. E aquele povo que estava ali, peraí, não vai responder nada, como é que é? Será que você não vai ter a capacidade de responder alguma coisa? Mas Jesus Cristo já conhecia o pensamento de todos. E ele simplesmente olhou assim meio de lado para cada um daqueles e falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus Cristo falou isso? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque tinham muitas pessoas ali e tinha aquelas pessoas que flagraram ela no ato de adultério, tinham os escribas, tinha os fariseus e tinha a multidão que estava louca querendo matar aquela mulher que já estava com as pedras nas mãos. Só que quem podia tirar a primeira pedra eram as pessoas, eram os escribas, os fariseus, eram as pessoas que tinham essa autoridade de cumprir a lei. E logo após a primeira pedra, todo mundo apedrejaria e ela seria morta. E Jesus fala isso. Só que a consciência pesou em cada um deles. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém querer te acusar. E você sabe da vida da pessoa. Você sabe que a pessoa também tem pecados. E eu não sei por que as pessoas cismam tanto de ser juízes. Querem tanto julgar, mas não conseguem julgar a si próprio. Não conseguem falar, eu também tenho erro. Eu não posso fazer isso com meu irmão. Eu preciso dar a vida e não querer matá-lo. E esses homens caiu na consciência e eles devem ter olhado uns para os outros
os maiores, né, que estavam ali, os de autoridade, devem ter olhado um para os outros e tipo, eu acho bem que eu tô devendo fulano, não vai dar não, eu tenho pecado. E outro também falou, e outro, olha a sabedoria de Jesus. Ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele olha para aquela mulher de uma forma totalmente amorosa, de amor, de compaixão. Aquela mulher estava morta, e se ela não passasse por Jesus naquele momento, ela iria morrer. Então aqueles homens olham uns para os outros, e começa o texto, ele fala que, na Bíblia ele fala assim, começou dos mais velhos a soltarem as pedras até os mais novos. E tipo, ninguém mais podia jogar. Aí devem ter falado, você não vai jogar não? Então eu também não vou jogar não. Porque eu também tenho, né? Mas você não vai jogar não? Tá bom, então é melhor a gente ir embora, né? Então, só que essa consciência deles não foi um arrependimento, sabe? Porque se fosse um arrependimento, eles teriam que se ajoelhar diante de Jesus Cristo e falar, eu também tenho pecado, o que eu faço para ser livre? Tinha que se ajoelhar do lado daquela mulher, mas não, eles foram embora. E eu imagino aquele cenário, todo mundo indo embora. Se fosse eu o condenado e visse todo mundo indo embora, eu tinha corrido há muito tempo, porque eu estava condenado à morte. Opa, todo mundo foi embora, agora eu vou salvar a minha vida. Só que não. Aquela mulher ficou com Jesus Cristo ali, os dois, sozinhos, como relata a Bíblia, só ficou ela e Jesus. E Jesus pergunta para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, não ficou nenhum, todos foram embora. A única pessoa que podia tacar uma pedra não tacou, que foi Jesus Cristo. E essa mulher, ela não foi embora por um único motivo. Porque o amor de Jesus nos atrai a ficar perto de Jesus. O amor de Jesus Cristo nos atrai a ficar perto dele. E é esse amor que eu quero te apresentar hoje, que eu quero falar com você hoje. Continue perto de Jesus Cristo, porque se você for ver bem a história, Jesus Cristo salvou a vida dessa mulher e pode salvar a sua. Ele falou para essa mulher, não é o fim para você, não é o fim. Ela estava adulterando, ela estava condenada à morte e hoje eu quero falar para você, não é o fim para você. Às vezes você pecou e você acha que não tem mais jeito, que Jesus Cristo não te olha, que Deus não quer saber de você. Às vezes você está no mundo das drogas, às vezes você está no mundo de prostituição, às vezes você está até no escurinho, cometendo um pecado que só Deus vê. Mas não é o fim da linha. Jesus Cristo quer te dar uma nova chance. Jesus Cristo quer que você venha para os braços dele, seja atraído pelo amor dele. E essa mulher, ela não foi embora, ela falou, não vou embora, eu vou ficar perto desse homem que me protegeu, esse homem que me deu de volta a vida. Jesus Cristo, ele não veio como juiz, ele veio para te dar a vida. Sim, ele vai vir como juiz no fim dos tempos, mas você acha que Jesus vindo como juiz no fim dos tempos vai querer perder você agora? Nenhum advogado quer perder seu cliente. E você é filho de Jesus Cristo, ele não vai querer te perder. Então, venha para Jesus Cristo, venha para esse amor de Jesus, esse incrível amor de Jesus, que Jesus Cristo não olhou naquele momento ali para a vida dele, porque aquelas pessoas queriam acusar Jesus para matá-lo. Ele olhou para a vida dessa mulher. E ele, com sábias palavras e com poucas palavras, conseguiu resumir tudo ali naquele momento. Então venha para o amor de Jesus Cristo, continue com o amor de Jesus Cristo perto de você, que você se sinta atraído por Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo.